Boa noite, Anne. Boa noite, Miriam. Nós estamos aqui hoje na bancada do Lei Fiscal das Novas. Você que está nos assistindo, ou que vai participar com a gente desse encontro pelo Facebook, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos debater, compartilhar, falar as nossas impressões do livro A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Bom, antes da gente entrar propriamente no livro A Casa dos Espíritos, eu vou falar um pouquinho sobre e completou no último dia 2 de agosto 80 anos. E neste ano também completou 40 anos de edição, da primeira edição do seu livro A Casa dos Espíritos, que foi o seu primeiro livro. Então, a Isabel Allende, ela nasceu no ano de 1942, ela é chilena, porém ela nasceu em Lima, no Peru, porque o seu pai, Tomás Allende, ele era diplomata e eles estavam em Lima nesse período. Então, ela nasceu em Lima e aos 3 anos eles voltam para Santiago do Chile. Então ela praticamente só nasceu mesmo em Lima, no Peru, e volta para sua pátria, que ela se considera, e se chama por chilena. Ela não fala que ela é peruana porque ela não é, ela é de família e tem toda uma vida e uma história no Chile. Então ela volta para o Chile, ela vai para o Chile, a família volta para o Chile, quando ela tem 3 anos, em 1945. E quando a sua mãe casa novamente, porque quando eles voltam para o Chile, a mãe dela se separa do seu pai, e depois então de um tempo ela casa com outro diplomata, e a família, quando ela está com 11 anos, a família vai morar na Bolívia. Então a gente vai percebendo na trajetória da Isabel, que ela passou por vários países, por várias culturas. E ela fala sobre isso em uma de suas entrevistas. Então, depois de ir para a Bolívia, logo em seguida, depois de algum tempo, eles vão, a família vai para Beirute, no Líbano. E lá ela ingressa numa escola inglesa. Aos 16 anos, então, a Isabel Allende volta para Santiago do Chile. E lá ela inicia a faculdade de jornalismo. Em 1960, a Isabel Allende, então, ela entra para uma seção chilena de Organização das Nações Unidas, que é a FAO, que trabalha para a melhoria de vida de toda uma população mais carente e em situação de risco. Aos 20 anos, ela se casa com o Miguel Frias. E é interessante os nomes, porque alguns nomes ela coloca no seu livro, depois a gente vai ver isso. Aos 25 anos, a Isabel Allende passa a escrever para uma revista feminina. E essa revista faz muito sucesso, por causa da forma de Isabel Allende escrever e chamar o público feminino, mas não somente o público feminino, tanto o feminino como o masculino querem saber que tanto a Isabel escreve que essa revista faz tanto sucesso naquele período em Santiago do Chile. E aí eu faço um parênteses aqui. Quem tiver a oportunidade de assistir uma minissérie que foi lançada agora esse ano, inclusive a Isabel Allende falou muito bem dessa série, porque são com personagens latino-americanos, ao contrário do filme, do primeiro filme baseado na obra dela, A Casa dos Espíritos, que foi um filme feito fora da América Latina e com atores também de fora da América Latina, sem conhecer essa realidade da autora e do livro. Então, essa minissérie conta muito bem essa história e traz um pouquinho desse período da Isabel Allende como editora de um encarte dessa revista que falava para as mulheres. Em 1973, Isabel, ela está na Prime Video. Aos 31 anos,
Em 1973, o que acontece? Um fato assim que muda completamente a vida de Isabel, que é o golpe militar, né? Em 1970, o seu tio, Salvador Allende, ele é eleito, né, pelas vias democráticas, a ala de esquerda é eleita por vias democráticas, mas ele só fica 3 anos. Em 1973 acontece o golpe militar, onde o Augusto Pinochet assume o poder e o seu tio, não se tem assim um consenso do que aconteceu com ele, né? Mas ele simplesmente não saiu vivo de dentro da casa lá do governo no dia 11 de setembro de 1973. E nesse período, a Isabel Allende, ela fazia muito contato, né, com muitas pessoas que precisavam de fugir do país por causa dessa perseguição, e ela fazia uma ponte, né, entre essas pessoas e as embaixadas para essa pessoa sair do país. E com isso, né, ela foi perseguida e também pelos seus escritos, né, e ela teve então que se exilar. Foi quando ela foi para a Venezuela. E aí agora eu vou deixar a parte do Casa dos Espíritos, que a Gina vai falar, e vou dizer que a Isabel Allende, quando ela foi para a Venezuela, ela ficou lá até 1987, ou seja, até os 45 anos. Ela ficou, portanto, 14 anos na Venezuela, né? E ali ela trabalhou, ali ela escreveu o seu livro, e em 1991, já morando nos Estados Unidos, a Isabel Allende descobre que a filha dela, né, tinha uma doença neurológica muito grave, na qual ela veio a falecer. E depois disso, a Isabel Allende, então, achou assim que ela não tinha mais nada para escrever, né? Ela sentiu um período assim de luto tão fundo que ela sem nenhuma inspiração. E aí ela foi, a convite de umas amigas, ela foi para a Índia, se não me engano agora, e lá ela teve um momento que foi um choque para ela, ou um despertar, né? Uma das mulheres pega uma criança, né, e falou: toma ela para você, eu não tenho condições de criar. Né? E aquilo foi um choque para ela, e quando ela volta, ela abre uma fundação, né, com o nome de Paula, para homenagear, né, tanto essas mulheres, essas crianças que estão em estado de vulnerabilidade, e porque a filha dela também, antes, né, de ser apresentada essa doença, vir a falecer, ela trabalhava, né, com essas pessoas em estado de vulnerabilidade, né? E então ela veio a escrever, no período que a filha dela estava internada, ela começa a escrever a obra que foi publicada em 1994, que é a obra Paula, né, que conta então essa história, é uma autobiografia dela, contando a história dela do início, né, de como que ela começou a escrever, e a história da filha, nesse período tão conturbado que foi na vida dela, que ela fez de tudo, né, para a filha dela ser curada, mas era uma doença irreversível, né? Mas ela deixou essa homenagem, né, tanto em história como em legado, né, que foi essa instituição criada, né, em homenagem à sua filha. E falando aqui de alguns prêmios, né, que a Isabel Allende recebeu, em 2010 ela recebeu a Medalha Nacional de Literatura do Chile. Em 2014 ela recebeu uma medalha presidencial da Liberdade. Casa dos Espíritos, então, portanto, foi o seu primeiro livro, escrito em 1982. Mas ela tem uma lista aí enorme de livros. Eu contei aqui, acho que deu 23 livros. E uma curiosidade que eu não posso deixar de mencionar, que ela começou a escrever o livro A Casa dos Espíritos, não vou entrar na sua parte, Viviana. Ela começou a escrever o livro A Casa dos Espíritos no dia 8 de janeiro de 1941. Não, 42 foi o dia da...
42 foi a publicação, né? Mas ela começou a escrever no dia 8 de janeiro. Então, todo dia 8 de janeiro, todos os anos, desde então, a Isabel Allende tem o ritual de sentar para escrever a sua próxima obra. E mesmo que no dia 7 ela não tenha ideia do que ela vai escrever, ela diz que a disciplina é mais importante do que a inspiração. Então, todos os dias 8 de janeiro, ela se senta para começar a escrever a sua próxima aventura, o seu próximo livro. O último livro dela publicado foi Violeta, 2021. 2022, ela começou a escrever outro. Eu não sei se foi lançado, se ela lançou, né? Então, em 2023, vamos ver qual vai ser o lançamento, ou até o final desse ano, né? Ainda temos aí alguns meses para a gente ver o próximo lançamento. Bom, sobre a vida de Isabel Allende, acho que é isso. Se eu lembrar mais de alguma coisa. Poderia falar, ela continua morando nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Ela continua morando nos Estados Unidos e continua escrevendo. E a última obra cinematográfica, vamos dizer assim, né, é essa que conta a história dela, Isabel. E um ano muito comemorativo, né, para ela, porque esse ano dos 80 anos dela, e da obra confirmando que, só fazendo uma pequena correção, confirmando que a obra foi publicada em 1982, né? Então deve ter E 82, eu falei 42. 42 o ano que ela nasceu. Isso aí, são 40 anos de isso, 40 anos de publicação. E que foi publicado primeiramente na Espanha, né? Nem foi no Chile, nem nos Estados Unidos. E na época ela estava morando na Venezuela, se não me engano. Tá, então vamos falar agora um pouquinho sobre o livro, tá? O livro, ele não se fala o nome o local onde ele foi feito, nem a época que ele foi feito. Então, a gente não tem certeza se o país foi Chile. Mas, dado tudo que ele explicou a respeito da história que tem por trás dele, a respeito da ditadura militar no Chile, do ano de 73 até o ano de 90, nós tudo leva a crer que é esse cenário que faz com que ela pense para poder escrever, criando ali até uma familiaridade com ela mesma, né? Então, nós podemos dizer que esse livro, A Casa dos Espíritos, ele é escrito na virada do século XIX para o início do século XX, num Chile pós-colonial, onde a família Del Valle, que é a família iniciante do livro, vive numa casa de esquina muito grande, muito confortável. Eles têm ali um certo conforto. Ele é um advogado que tem pretensões políticas, casado com Nívia. Então vamos guardar o nome de Nívia, porque o livro inteirinho ele está sendo baseado em 4 mulheres na mesma família, né? 4 gerações de mulheres. E por que a Casa dos Espíritos, inicialmente, pensando nessa casa da esquina? É uma casa com muita vida, eles tinham muitos filhos. Era uma casa de filhos bonitos, né? Uma casa que chamava a atenção, porque tinha pássaros, tinha animais. Era uma casa viva. Nívia e Severo era uma família que tinha, como eu falei, muitos filhos. Tinha um irmão também, Marcos, que era um irmão que ora trazia vergonha para a família, ora trazia orgulho. Que depois esse Marcos se torna um grande influente mesmo, sem saber o pobre do Marcos, mas influente nos filhos mais para frente, né? E nós vamos falar de 2 moças dessa família. A Rosa, que era a mais velha. Rosa tinha 18 anos de idade e era considerada uma menina que nem era desse mundo, de tão linda que ela era. E de tão linda que Rosa era, os pretendentes só falavam de longe, eles não tinham coragem de falar com ela, tipo assim, é intocável, de tão linda que é. Então tínhamos Rosa e tínhamos Clara. Clara tinha 10 anos, era a diferença de 8 anos de uma para outra. E Clara é uma menina que apresentava uma mediunidade, ela conseguia mover objetos com poder da mente, ela conseguia adivinhar algumas coisas que iriam acontecer, ela sentia, uma menina muito sensível, e também em alguns momentos ela conseguia fazer uso da telepatia.
era uma menina que os pais tiveram que meio que esconder ela por conta da religião, por conta do padre. Nome do padre? Isso, não lembro. Peraí, eu tenho o nome do padre aqui. Enfim, na hora que aparecer aqui eu falo. Então tem Rescredo, uma coisa assim, Rescredo. Bem, esse padre ficou ali assustado com as coisas que a Clara falava, então os pais deixaram Clara mais escondidinha, até porque ela era uma menina. Rescredo, né? Então tem esse. Rescredo aqui, ó, Rescredo. Muito bem. Então ela ficou lá escondidinha. Aí nós entramos em Esteban Trueba. Ele era filho de um decadente fazendeiro e de uma senhora, Dona Esther, que era paralítica e era cuidada pela sua filha, a Férula. Falei certo, Férula, né? Uhum. O pai deles, esse fazendeiro, ele morreu e deixou dívidas para a família. E Esteban teve a coragem de chegar em Rosa, ele queria se casar com Rosa. E os pais, tanto Severo quanto Nível, eles não se opuseram, mas o próprio Esteban, ele viu que ele precisava dar o mesmo estilo de vida para Rosa. Então ele resolveu que ele ia para a mineração até ficar rico, trabalhar para poder voltar e casar com Rosa. Nessa época ele tinha 25 anos. Aí depois de um tempo, o que aconteceu? Ele achou a pedra, a pepita de ouro, e ele ia voltar para poder casar com Rosa. Recebeu uma carta da sua irmã, dizendo que Rosa tinha morrido. Como que Rosa morreu? O pai já estava envolvido na política. Aí o que aconteceu? De maneira sem querer, ela tomou um veneno, bebeu, né? Bebeu sem querer um veneno que estava destinado ao pai dela. E aí ela morreu. E o médico, ele queria ter certeza se era aquilo mesmo, porque aquilo significava uma briga política. Temos que lembrar que nós estamos falando de brigas entre partidos e que esse é o fundo da história. Existia um problema político ali e o pai estava se envolvendo na política. Então, o médico abre Rosa para poder fazer a autópsia, colocaram a mãe para dormir, que a mãe não queria que aquilo acontecesse, e foi abrir a Rosa, isso dentro da casa, dessa casa da esquina. E a menina Clara, eles não tiveram o atento de alguém vigiar a menina Clara. E a menina Clara assistiu tudo aquilo, vendo a irmã sendo aberta, aquele sangue. Aquilo foi muito chocante para a menina. E a menina passou 10 anos sem emitir nenhum som, ela ficou muda. E chamava-se médico e fazia o que foi, e eles entenderam que a menina não tinha nada. Simplesmente a menina se recusava a falar e não tinha como fazer ela falar. Ela voltou a falar quando ela anunciou o casamento dela. Vamos chegar daqui a pouco no casamento de Clara. Isso 10 anos depois. Então, se Clara tinha 10 anos quando Rosa morreu, ela tinha seus 19 para 20 anos. Quando ela anunciou o casamento dela e voltou a falar. Nisso, Esteban veio pro velório, ele ainda chegou ao velório de Rosa, viu tudo aquilo e decidiu que ele não queria mais voltar para a mineração, não. Porque o objetivo dele era ficar rico para casar com Rosa. Rosa estava morta, o que ele fez? Foi para um lugar chamado Três Marias, que era uma fazenda que estava abandonada, destruída, porque o pai dele abandonou aquilo lá tudo, né, quando morreu. E ele lá começou a fazer a vida dele. E ficou lá muitos anos, ele se tornou realmente próspero, realmente rico, dono de terra, tinha lá seus pode-se dizer escravos, né? Porque eles eram funcionários, mas não tinham dinheiro, não podiam fazer nada, não podiam ter nem sequer opinião, né? Aí o que aconteceu? Ele foi para lá e aí ele começou também, além de tudo, ele não se casou, mas se tornou um homem fazendeiro rico, muito temido ali na redondeza, e ele começou a violentar as mulheres da região. E como ele era muito poderoso, dificilmente aparecia um pai, um irmão, um marido para poder reclamar com ele. Ninguém tinha coragem de reclamar com ele sobre o que ele fazia. E ele engravidou muitas mulheres e nunca reconheceu nenhum filho dessas mulheres que ele atacou. Então, existe essa questão do Esteban. Depois de um tempo, ele recebe, 10 anos depois que ele já estava lá em Três Marias, ele recebe uma carta de novo da irmã dele, dizendo que a mãe estava morta. Ele volta
para poder ver a irmã e ainda pega a mãe viva e promete para a mãe que ele iria se casar com uma moça de paz. A mãe morre, ele lembra que o Severo mais a Nívia receberam ele bem. Então ele foi e falou, eles têm muitos filhos, vou lá perguntar se eles têm uma filha solteira. A única solteira que tinha era a Clara. E os pais, eles foram muito sinceros ao dizer, olha, tem a Clara, mas a Clara mexe, move, fala, anda, né? Começou a explicar que a Clara ela era diferente, tinha suas peculiaridades mais espirituais, dizendo assim. Ele olhou para a menina e falou, me dando filhos saudáveis, tá tudo certo. Ela era bonita, não como Rosa, mas bonita. Até ele mesmo fala que muito mais simpática. Ela era muito mais simpática até do que Rosa. E aí então ele resolveu. E aí eles falaram, aí ela tá muda, não tem quem faça ela falar. E ela pega e fala, volta a falar. Eles se casam, vivem felizes, eles se encontram ali, dá tudo certo, ele se apaixona por ela por ele, né? E aí eles vivem ali por um bom tempo, vão lá e são encantados um com o outro. Só fazer um parênteses? Sim. Então, aí entra aquela questão de que a Clara, ela já tinha apresentado problemas quando criança, porque ela tinha umas premonições, né? Ela tinha uma questão de ir para clarividência, então ela já tinha, assim, ela conseguia mexer utensílios, ler pensamentos. E a Clara, te interrompi para dizer que, na verdade, ela teve essa premonição de que o noivo estava, que ele estava indo um homem para casar com ela. Não, ela fala certinho. Ela fala, eu vou casar com Esteban Trueba. Então, foi quando ela volta a falar. Isso. Que ela sabe isso via uma premonição, né? E realmente o Esteban Trueba vai lá na casa, fala com os pais, eles falam isso tudo que tu acabaste de falar, né, Jane? Que ela estava muda, mas que ela, né, era possível, sim, de casar. E esse encontro aí, nesse encontro, quer dizer, entre eles, ela já fala com ele, né? Já fala com ele. Ela já sai do casamento dela falando ali, né? E todo mundo pensa que voltou tudo normal. E aí, os dois vivem muito bem. O Esteban, ele se envolve na política, ele se torna senador da República. Ela se envolve bastante em causas sociais. Eles estão muito certo, nenhum se intromete nas coisas dos outros. Ele tem um respeito muito grande por ela, ele realmente é apaixonado por ela. E aí nós estamos então na segunda mulher. Então nós estamos em Nívia e Clara. Clara é ali o que, vamos dizer assim, o pilar dessa história todinha da Casa dos Espíritos. E eles vão morar lá em Três Marias, mas olha, eles estão no casarão também, né? Porque também o que acontece? Quando ela está grávida dos gêmeos ou da menina, os pais dela morrem num acidente. É da gêmeos ou do menino? Do gêmeos? Eu acho que é da primeira ainda. Da primeira? Eu acho que é. Ela tem 3 filhos. Deixa eu dar uma da moça aqui. A Blanca. Então são Nívia, Clara e Blanca. E aí tem o Jaime e o Nicolau, os gêmeos. E aí a casa então tá vazia, porque os pais morreram, né? Então a casa tá vazia. E aí então de vez em quando eles ficam na cidade também. Com esses 3 filhos, o casal começa a trabalhar em lados opostos, porque são filhos excêntricos, são filhos diferentes. O Nicolau, ele vai puxar para o tio, o Marcos, ele vai para trás de Mahatma Gandhi, ele medita, ele anda nu, ele toma chás, né? Ele é mais assim, ele busca uma espiritualidade aí, mais sensitivo. O Jaime, ele se torna um médico, dado as causas sociais. E a Blanca, ela se envolve, a Anitta já se envolve com o Pedro III, que é um dos netos dos administradores da fazenda. Pode falar. Só te cortando um pouquinho para falar o quê? Que diante desses 3 personagens, 3 filhos, né, e a mãe, que são totalmente diferentes, nós temos na outra ponta o Esteban Trueba, que é um homem extremamente machista,
autoritário, que, né, quando ele vai lá para as Três Marias, como você mencionou, né, ele tratava os seus funcionários como seus escravos praticamente, né? E ele era uma pessoa muito machista mesmo. Tanto é que antes, né, ele foi para lá com 25 anos. Até ele voltar, ele ficou mais ou menos entre 9 a 10 anos lá nessas Três Marias, sem nunca voltar na cidade, né, na capital, que a gente não sabe de que país é esse. Quando ele chega em Três Marias, que ele começa a conviver ali, a trabalhar, ele era um homem muito trabalhador, porém um homem muito machista, que ele se achava no direito de pegar qualquer mulher empregada e estuprar, para saciar as suas necessidades. Então, a gente vai ver que os seus filhos, né, foram todos contra ele em todos os sentidos, né? Apesar dele ser esse homem truculento, autoritário, ele nunca conseguiu, vamos dizer assim, dobrar ou domesticar nem a sua esposa, nem os seus filhos. Pior que quanto mais velho ele ficava, mais rabugento e solitário ele ficava. E acabou que ele mesmo afastou a família dele mais ainda, né? E a única que dava atenção para ele, gente, não dá pra gente falar tudo que tem no livro. O livro é muito extenso, tem muitas, são quase 100, né? Se você for colocar depois, quando a Clara nova e tal. Então, assim, tem muitas coisas que é só lendo mesmo para você poder entender. A Blanca tem uma filha com o Pedro III, que chama Alba. Então, nós temos Lívia, Clara, Blanca e Alba. De todos da família, a Alba é a única mais apegada ao seu avô, mesmo não concordando com as coisas que ele falava, mas ela demonstrava realmente um amor por ele, entendia a velhice dele, entendia as formas que ele pensava. Então ela era, aqui no fim de todos da família, conseguiu fazer com que ele não morresse como um cão, como ele chama ele, né? Um cão jogado por ali. Eles tiveram problemas com o golpe militar, porque tanto a Blanca, que era envolvida com o Pedro III, e aí eles tiveram que ser refugiados e foram embora para o Canadá, né? Canadá? Eles foram embora para o Canadá, e aí ficou a neta, a Alba, que estava envolvida com o Miguel, que também era um revolucionário ali, e ela sofreu muito, porque ele mesmo, quando aconteceu a ditadura, que o próprio Esteban Trueba ajudou a acontecer, na época que ele era político, e ele depois viu que não foi nada do que ele imaginava, que ele também teve consequências, até porque entre uma ditadura militar, ninguém escapa das mãos pesadas e da injustiça que acontece, né? E ele teve que aprender isso a duras penas. Então essa neta dele, tão amada, foi presa, e o próprio Miguel fala para ela uns dias antes, ela fala, vamos observar, e ele fala assim, melhor você não saber, porque se eles te pegarem, você não sabe. Particularmente, eu achei até um egoísmo, porque se ela falasse onde ele estava, ele queria apanhar, não ela, talvez, né? Mas, enfim, ela sofreu tudo com grande força, porque são mulheres que têm um jeito de delicadas, mas extremamente fortes, e ela sofreu coisas assim que realmente dói da gente ler. Mas uma questão muito interessante no livro A Casa dos Espíritos é a construção dos personagens. Mesmo fora dessas 4 mulheres, a gente observa, por exemplo, que os demais, a Ama, o Pedro Velho, o Pedro II, a própria Férula, são personagens que estão ali em volta, muito bem trabalhados. Eles ficam redondos, né? A gente consegue entender direitinho quem são eles, o que eles estão pensando, como eles se magoaram, como não, pode falar. Então, eu gostaria de falar aqui, falando num outro personagem, que é também bastante importante, e um personagem aí, homem, que entra como o opressor, na verdade, o grande opressor aí, da neta do Trueba, da Alba, que é, na verdade, um militar, né, que vai fazer ela passar. Então ela passa por aquela questão mesmo da ditadura ali, que queriam que ela denunciasse, né, que ela entregasse onde estava o amante dela ali, né, que era o Miguel, que era como é que a gente fala?
O Miguel, ele estava ali, né, lutando. Ele era um militante, um né? militante, Militante isso, faltou a palavra, um militante. E quem era, eu acho muito interessante que a gente pensar nessa construção, já que tu vai essa questão dos personagens, a construção desse personagem, porque o opressor da Alba, na verdade, ele era um parente dela. Porém, de um lado obscuro da vida, né, do Esteban Trueba, que é o avô da Alba, porque quando tu até falaste, né, Helena, que ele, na verdade, ele se relacionou possivelmente com todas as mulheres lá que ele quis, que eram da fazenda lá, né, das terras que ele possuía. Ele teve um filho, dos filhos, possivelmente dos muitos, porque depois ele falou que ninguém chegasse lá dizendo que ele era pai de determinados filhos, porque ele iria negar ou ele iria expulsar as pessoas de lá. Mas ele teve um filho com uma mulher que colocou o nome do filho de Esteban Garcia. E quem era o opressor lá da Alba era alguém que que tinha seu próprio... Era seu primo. Primo, que era tinha seu próprio sangue, né? Mas que poderia ter feito alguma coisa alguma coisa contra o parente dele ali, né? O avô dele, que era o Esteban Trueba, mas ele optou, não sei, ali, pela construção desse personagem, de fazer algo para essa prima aí, que é a Alba. Então, o que a gente viu ali é que tinha realmente toda uma opressão por ela estar ligada ao Miguel, que era, né, um militante ali político, e que ela também fazia parte da militância, mas tinha algo para resolver aí que era familiar também, né? E nessa questão aí, você me fez lembrar de um detalhe muito interessante, Miriam, que é a gente pensar nessa construção dessa história, que é um ciclo da vida, ou aquele famoso ditado: aqui se faz, aqui se paga. Aquilo que o Trueba fez lá na sua juventude, né, abusando de várias moças, de várias mulheres, né, lá na sua velhice, ele recebeu e ele tocou no que lhe era mais precioso, que era na sua neta, né? A neta era para ele algo muito precioso. Ele se dava muito bem com ela, apesar dela não concordar em nada do que ele defendia e não seguir os passos do avô, né? Mas ele se dava muito bem. Tanto é que terminam os dois juntos, né? Sozinho naquele casarão, como é chamado. Então esse eu acho um detalhe interessante da gente pensar nesse ciclo da vida, né? Das nossas ações aqui, elas vão se reverberar lá no futuro, nos nossos descendentes, com certeza. E aí a gente vê nessa escrita da Isabel, por que esse livro foi tão rapidamente considerado um best-seller, né? Porque quando a gente fala de Esteban Garcia, e você começa a perceber que ele aparece desde lá do início, quando ele observa a menininha andando, ela a netinha, porque a netinha vai passear com o vovô. Então ele começa a perceber que ele era para ter aquela vida. Aí depois, quando ele fofoca, não é fofoca, mas é isso, ele deleta. Não. Ele fofocou. Onde que estava o Pedro III? Porque o seu Esteban, ele queria matar o Pedro III, que é o pai da Alba. E aí ele pega e fala assim, eu tenho uma recompensa. Aí esse Esteban Garcia pega e fala assim, não, vou te levar lá. Leva, aonde o Esteban decepa 3 dedos da mão de Pedro, o pai de Alba, não mata ele. Aí o que acontece? Ele pega e fala, me dê a minha recompensa, porque eu te levei aonde ele estava. E o Esteban pega, não dá a recompensa para ele, novamente cava essa cova, né, mais um pouquinho do buraco da cova que ele iria pagar. Depois, esse Esteban aparece lá
na família e fala assim, olha, você é um senador, me ajude a entrar pro exército. Ele faz uma ligação, né? Não, eu devo mesmo esse cara porque eu não paguei ele lá. Não, que bom que você vai ser do exército, você não vai ser um arruaceiro, não sei que coisa boa. Ele colocou esse homem na posição para que esse homem depois pudesse fazer o que fez com a neta. E a neta termina grávida sem saber se era do seu amor Miguel ou se era vítima desse estupro do seu próprio primo, que o avô cavou toda aquela confusão. Então, quando a gente oferece para vocês a oportunidade de ler este livro, a gente incentiva vocês a ler esse livro, é porque realmente existem muitas coisas para se conversar, para se pensar. É uma forma de leitura que foi feita no momento que fazia o quê? Era feita na América Latina, relacionada... Olá, tudo bem? Fica à vontade. Relacionada... Como que é um negócio fantasioso? Esqueci. Eu ia falar agora, que ela é uma obra que está dentro do que a gente chama de realismo mágico. Isso, por que ele chama de realismo mágico? Porque acontecia na Europa já um movimento de escrita, de realismo, né? De outras coisas. A gente tem esses exemplos no Brasil também. E a Isabel faz isso. Aliás, o realismo mágico, ela é a única mulher, né, com sucesso nesse momento. Então, por isso que esse livro é tão precioso, tão bom de ler. E quando você começa a ler, você não se apega só ao fato da clarividência da Clara. Você se apega a todas essas construções. Tem também aquela moça que eu achei incrível, Trânsito Soto. Sim, né? que Incrível era essa outra personagem, né? Que ela, por fim, foi quem... E aí você vê que os personagens da Isabel, eles são redondos também, que nenhum mocinho, nenhum é mocinho e nenhum é malvado o tempo todo. Por exemplo, o Esteban Tuete. É um homem violento, um homem ranzinho, um homem que estupra, um homem que manda matar, extremamente apaixonado pela sua esposa, um avô caridoso. Ele honrava a palavra, porque quando a Trânsito pede dinheiro para ele dá o dinheiro para ela, depois ela fala que vai pagar ele fala que está feliz com o sucesso dela, e depois ele lembra, humildemente, vai lá e pede ajuda para ela. Então ele e até em certos momentos você gosta dele, né? Na leitura você gosta dele. E todas são assim, as mulheres e tal, acho que não Clara, né? Porque Clara, ela segue uma linha linear de bondade, de bom senso, né? Eu não me recordo. De resignação. Eu me recordo no momento que você pensa assim, mas por que ela fez isso? Não tem. Já na filha já tem. Tem hora que você pensa, eu só achei ela em muitos momentos assim, muito. Tipo assim, hoje seria assim, deixa seguir o barco. Não vou interferir. Mas é porque ela já sabia o mas por causa da situação também, né? Naquela época as mulheres não tinham essa... Mas assim, a gente também percebe na narrativa que a Clara realmente é uma personagem que ela tem uma construção, parece que do início ao fim, de uma personagem bondosa e tal, mas ela tem umas atuações bastante, assim... omissa pra mim. Algumas vezes omissas, mas, por exemplo, de muita atitude. A gente percebe que, independente de ter um marido que era, né, todo esse envolvimento, um grande fazendeiro, todo esse envolvimento com a política, mas via essa questão da clarividência dela, né, desses aspectos aí paranormais, ela tinha toda uma relação com outras pessoas, porque se fala no livro que a casa era sempre muito movimentada, né? Então ela tinha muitas relações com muitas pessoas, via essa questão mesmo de explorar isso aqui mesmo, dessa clarividência, dessa questão mais paranormal. E também uma atitude muito importante que eu acho que tem ali, que marca no livro realmente uma mulher de posição, porque a gente percebe realmente o quanto ela era amada pelo marido dela, né? Então, naquele amado no sentido mesmo da palavra, até no sentido de ser paparicada ali por ele e tal, mas quando ele descobre que a filha está grávida, né, de um revolucionário,
de um revolucionário, que é filho de um empregado da fazenda e tal. E aí ele fica muito furioso e tal, e ele vai lá e dá um murro mesmo nela, né? E ela, na Clara, né, na esposa, e ela cai e tal. Ela levanta, ela olha muito, um olhar assim muito dramático, muito, que ela fala assim, né? Eu não vou mais falar com você. E ela realmente, elas vão embora dali da fazenda, né? Da fazenda de Três Marias, vão lá pro casarão na cidade. E a partir de então, ela realmente não fala mais com ele. Ela continua sendo amada por ele, paparicada por ele, a gente percebe isso. Mas ela realmente participa da vida social com ele, mas ela honrou aquilo lá que ela falou, não, eu não falo, né, que não falaria mais com ele. Então, ao mesmo tempo que ela deu até uma impressão de talvez meio omissa em alguns momentos, uma personagem mais frágil, mas por outro lado ela também nos mostra uma personagem assim, muito forte, muito decidida, e que na hora de lutar ali, ela lutou pela família dela ali, que é a questão principalmente da filha, né? Ela ficou do lado da filha e deu a atenção, a atenção e a ajuda que realmente a filha precisava. Eu não consegui enxergar como omissa, não. Eu achei assim, claro, ela agiu muito com a surdina para poder fazer com que aquilo ali acontecesse como tinha que acontecer. Não, eu não falei assim que ela não foi uma pessoa omissa, mas em alguns momentos eu vi a omissão dela, como por exemplo, quando o Estevão escorraça a própria irmã e manda ele embora. E a Clara não fez nada. Então eu achei assim de uma omissão muito grande. Outra coisa que eu queria levantar aqui é a questão desse amor que a Maria falou do Trueba. Assim, da gente analisar um pouco que tipo de amor era esse que ele tinha, se é que ele tinha mesmo amor por Clara. Porque a gente vê em todo o período, em todo momento e até no final, que quem ele amava mesmo, e eu vejo até como um amor doentio, o amor que ele tinha por Rosa, né? Então, tudo que ele falava era para lembrar a Rosa. Ele casou com Clara por causa da Rosa, tudo era por causa da Rosa. E lá no final, ele fala tudo por causa da Rosa. E tem a história também que ele gostava mais da Alba porque o cabelo dela lembrava Rosa, né? Exato. Então, assim, é uma mensagem assim pra gente pensar um pouquinho. Que amor é esse que ele demonstrava realmente, né? Que tipo de amor que existe? É um amor válido? Né? Então, por isso que eu acho que a Clara foi muito... qual foi a palavra que eu falei agora? Omissa? Não, omissa não. Gente, vou lembrar. Nesse amor com ele, ela foi muito... Mas ela amava ele. Ela amava, sim. A palavra que eu quero lembrar, o jeito que ela agia com ele. Vou lembrar, vou falar agora um pouquinho. Mas agora o que eu gostaria de trazer é sobre o realismo mágico, né? O que é esse realismo mágico? Que a Isabel consegue trazer tão bem, né? E que ela é a única mulher e a única que pode ser comparada a Gabriel Garcia Marques, que é o expert em realismo mágico, que é um estilo próprio dos escritores latino-americanos. Eu não vou entrar em detalhes da diferença entre realismo mágico, realismo fantástico, realismo maravilhoso, até porque os estudiosos, os críticos, não chegam no senso comum e alguns falam que é tudo a mesma coisa, outros falam não, tem isso de diferença. Eu só vejo uma diferença do realismo mágico com o maravilhoso ou o fantástico, não o realismo. Então, o realismo mágico para o maravilhoso puro e o fantástico puro. Bom, o que é o realismo mágico? A palavra já diz, o realismo e o mágico. Então, são coisas mágicas que acontecem, mas estamos no mundo real, no nosso mundo. Então, às vezes a gente tem até uma estranheza, mas é tratado com naturalidade aquilo. A história vai, a história segue. É
uma coisa assim, você fala assim, é possível de acontecer? É. E sempre tem a ver com a cultura daquele lugar. Já o maravilhoso, o fantástico, é só a gente lembrar de Harry Potter e os livros de Tolkien, que é num mundo que não é o nosso, né? Onde todas as fantasias podem acontecer. Então, essa é a diferença que eu vejo maior. Uma cena, no caso, que eu tô falando. Eles estão numa cena, um jantar, aí em família, né? E de repente a Clara ouve um barulho, aí a porta abre, e de repente entra, né, a cunhada que tinha sido expulsa da casa e tal, a Férula. Sim. Ela entra do jeito lá, né? Porque ela já usava mesmo roupa preta, mas todo jeito assim, ela entra lá muito séria, vem até perto da mesa, aí ela chega próxima à Clara, que elas tinham realmente uma ligação, assim, uma amizade, uma ligação muito forte. Ela abraça a Clara e ele sai, né? E aí nisso a Clara olha, né, para sua família e fala: minha cunhada Férula morreu. Aí eles já saem à procura, assim, e realmente isso tinha acontecido, né? Quer dizer, isso aí já mostra algo que estava na realidade, que muitas vezes a gente tem, né, nos acontece, muitas vezes a gente tem essa sensibilidade, uma sensibilidade. Essa parte me lembrou muito, essas partes, né? me lembrou muito aquelas histórias que nós lemos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Essa mulher selvagem que tem essa sensibilidade, que pressente, né, as coisas. E que às vezes não fala, porque não, você está sendo bruxa. Então, o que na verdade o livro, se alguém por acaso pode pensar, né, que o livro é um livro de terror, ou que é um livro de magia, que é um livro de espiritismo. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma história muito atual até, né? Já está aí, o livro completou os 40 anos, mas uma história muito atual, a gente pode conhecer através dele a genealogia da família Trueba. Então a gente, como a Jane bem contou, a gente pode começar lá na primeira progenitora ali, que era a Nívia, né, que teve muitos filhos, e que esse Trueba iria casar com a Rosa, que acaba morrendo muito jovem, e depois ele casa anos depois com a Clara. A gente tem aí uma ligação em termos dos nomes para a gente pensar nessa família. A gente tem a Clara, a Blanca e a Alba, né? A Nívia primeiro. E a Nívia também, que a gente conhece, a gente pode conhecer um pouco, né, dessa família aí através de gerações. E que muito fica também que as histórias, né, elas são bastante imbricadas aí, como tu falaste, Helena, algo que aconteceu, que depois volta a se repetir. Nessa questão também a gente viu um pouco da personagem Clara, uma característica dela, a questão da clarividência, de premonição, tal, mas nós vimos mulheres, uma família de mulheres principalmente, constituídas numa família ainda bastante patriarcal, né? Com homens bastante machistas, bastante violentos, até violentos, e que a gente conhece essa família, mas mesmo com várias coisas acontecidas, a gente percebe lá na neta, já foi falado aqui, que é a Alba, que mesmo com certeza conhecendo toda a história, porque elas tinham uma questão também de registrar, né? A Clara tinha uma questão de registrar as histórias da vida, os livros da vida, então ela escrevia muito, ela tinha isso.
e depois ela deixa isso para a neta, para a Alba recebe essa herança da avó, e aí até quando tu lembra, né, dessa questão que vai ter alguma coisa a ver assim, lá com essas mulheres que nos habitam também, né? E as histórias que habitam, ela herda da avó. Esses livros que trazem a história, na verdade, da descendência delas, né? Das coisas por tudo que elas passaram, mas a gente também encontra aí na Alba uma neta, como foi dito, uma neta que soube cuidar do avô até o final da vida dele, apesar desse avô ser, né, ter tantas características aí negativas, muito, em alguns momentos muito violento, machista ao extremo, mas foi cuidado, né, por essa neta. Então eu acho que e aqui ainda como a Jane falou também, a questão do pano de fundo, né, bem da ditadura pela qual passou o Chile lá na década de 70, e a gente vê que hoje é sim um livro bastante atual. Até na pesquisa da Helena, a Helena fala que a Isabel Allende até tem algumas coisas que ela... Sim, eu queria falar agora. Pode falar, então. Que você me fez lembrar. Tem muito da família, e a Isabel Allende até falou isso em algumas entrevistas, que tem muito da sua família nessa história. Tanto é que, no dia 8 de janeiro de 1981, agora eu me lembrei da data, que a Isabel estava exilada na Venezuela e ela soube que o avô dela estava muito doente, mas ela não podia ir até o Chile. Então ela começa a escrever para o avô. E essas cartas foi o pontapé para esse livro, né? E aí, como eu mencionei, por isso todo 8 de janeiro ela se senta para escrever o seu próximo livro. Então eu achei muito bacana isso, né, dela trazer, né, mesmo assim que não é a biografia dela, não. O livro que traz um pouco da sua biografia é o livro Paula, né, que é aquele que eu mencionei, que conta um pouquinho da sua história. Mas também tu tinhas comentado que até algumas questões do politicamente correto, né, que a gente está tão assim, hoje, sempre se tentando agir da melhor forma no politicamente correto. Mas muitas coisas que foram colocadas aqui a respeito até a gente falou assim, poderia dizer que os trabalhadores lá da fazenda eram os escravos? Sim, pelo jeito que é demonstrado aqui, que é escrito, sim. Agora vai trazer coisas que são daquela época, talvez hoje poderia ser escrito diferente em alguma coisa, mas essa história escrita, né, lá na década de 80, como eu já disse antes, é uma história totalmente atual. Talvez a gente tenha que fazer algumas contextualizações e tal, mas assim, é uma história atual e que vale a pena a gente conhecer, né, a obra dessa autora, então viva, né, 80 anos neste ano, que tem aí uma obra grande, maravilhosa. A autobiografia, a Helena falou, que é a Paula, pode-se conhecer, e é possível conhecer a Casa dos Espíritos também via cinema, né? Eu queria falar isso. Se quem não teve a oportunidade de ler, achou o livro comprido, né? Tem gente que pode ler depois. Assiste o filme, né? O que você encontrei no YouTube, ele pula uma geração, né? Você já vê que tem uma grande diferença do que a gente está falando aqui, por exemplo, não tem o Jaime, o Nicolau, também não tem. Mas ele explica bem essa trajetória. E a Clara, que é feita pela Meryl Streep, ela é muito bem feita. Ela é uma paixão, a Clara do filme. E depois, eu vi o filme primeiro, depois eu li. Então eu consegui enxergar a Clara com aquela imagem, com aquela doçura, com aquela pessoa. E eu achei o filme muito bem feito. Eu lembrei a palavra, quando você falou dela no filme, eu lembrei. Resignada. A Clara foi muito resignada.
E aí, eu me lembrei agora de uma entrevista que a Isabel Allende deu esse ano, em comemoração aos seus 80 anos e aos 40 anos de publicação da Casa dos Espíritos. Ela falou assim que agora foi a primeira vez que ela volta a ler o livro depois de publicar. E que ela lendo o livro, ela percebe, né, que algumas palavras não são bem vistas hoje. E eu ouvi mesmo alguns comentários de algumas pessoas que falavam assim, eu não gostei do jeito que ela chamou, do jeito que ela tratou tais personagens, né? Mas a gente tem que ver também o contexto, né? Nós não vamos rechaçar uma obra por causa de alguns termos que foi usado, mas a gente tem que olhar a contextualização, né? Trazer isso para a discussão, que é isso que a gente está fazendo. Né? Então ela falou assim, se ela fosse reescrever essa história, ela ia tirar metade do que ela escreveu aqui. Ela falou, né? E a gente percebe algumas coisas na história que talvez ela fale assim, Isabel, eu acho que você tiraria isso, né? Mas eu não sei, né? É uma saga familiar, então eu acho que ela detalha muito bem a história de cada um, o desenvolvimento de cada um, né? Eu só não consigo me lembrar, gente, o que aconteceu com o Nicolau, mas como ele era meio voado, né? Eu não consigo me lembrar. Você estava chegando perto, né? Chegando perto. Ele começou a causar muito e ter muitos adeptos. Ele começou a ter seguidores. E aí, ele teve um dia que ele tinha feito alguma coisa lá, não vou lembrar direitinho, que o povo do governo começou a falar, senador, seu filho, vai dar essa coisa. Ele foi lá e destruiu o local dele de adoração, como se fosse um templo, alguma coisa assim. Ele ficou com muita raiva, peladão, foi para a porta do Congresso para poder chamar a atenção. O pai, então, pegou ele, deu um tanto de dinheiro para ele, pôs ele no avião e falou para ele, nunca mais eu quero ver a sua cara na minha frente, você nunca mais volta aqui, tá? Então ele foi embora do país, antes de estourar. Não, eu acho que fala. Não lembro. Eu acho que fala. Sei que ele foi embora para longe, ele não soube do que estava acontecendo, ficou sabendo da morte do Jaime muitos anos depois. E aí acaba a história dele assim, ele morre por onde ele foi. É assim que acaba. Então é isso, gente. Leiam, porque é uma saga maravilhosa que faz você refletir em sua vida passada, sua vida presente e a sua vida futura. É um livro extremamente comentando. Então vamos encerrar aqui a transmissão ao vivo. Agradecemos quem participou e depois quem participou vai poder assistir, né? E deixar seus comentários na gravação. Obrigada, boa noite.